bom, muito bom. Muito obrigado, professor Adir, pela defesa veemente e com afinco, que demonstra o comprometimento de toda a sua trajetória, né, como pesquisador, como professor, com essa temática. Acho que fica mais evidente ainda o desafio que tem que se transformar num compromisso, né? Nossos executivos, gestores dos municípios, do Estado, e sabendo que nós, enquanto instituição de pesquisa, de inovação, de ensino, de extensão, temos condições de assessorar, apoiar e fazer. Muito, muito obrigado. Nós vamos continuar, né, falando da necessidade do planejamento, agora olhando para o território. O objetivo dessa próxima pesquisa que será apresentada é elaborar um quadro esquemático do Estatuto de Apropriação Social e elaborar um quadro esquemático do Estatuto que define o equipamento como oportunidade de apropriação social e sua relação local e regional de dependência socioterritorial. Com isso, o projeto buscou reconhecer as maneiras de transformações espaciais das áreas de apropriação turística, elencar os valores territoriais constitutivos das áreas analisadas, definir lógicas de fluxos de serviços dos visitantes e das territorialidades definidoras. Para fazer uso da palavra, eu convido então o professor Dr. Pedro de Alcântara Bittencourt César, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Planejamento e Gestão em Turismo Ambiental e Cultura pelo Centro Universitário Ibero-Americano e especialista em Planejamento e Marketing Turístico do SENAC. O professor Pedro é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade. Seja bem-vindo e obrigado. Obrigado. Esse desafio em falar depois do professor Adir, eu estava observando pelas palavras do professor Adir e fiquei pensando na questão de planejamento, né? E lembrei, né, da minha origem paulista, né, de alguns exemplos que a gente, de planejamento, né, um pouco atípico muitas vezes. Guaratinguetá fez um planejamento turístico para não ter turista. Interessante, né? O momento era aquele instante que estava tendo reconhecimento do primeiro santo brasileiro, que é guaratinguetaense, embora há uma dúvida se ele é pinamergabense ou guaratinguetaense, né? A questão histórica, porque não acharam ainda o documento do batismo dele. Daí a história é longa, né? Mas a casa, né, da referência do Frei Galvão está lá em Guaratinguetá e a população ficou com muito medo de ter esse aumento territorial de Aparecida, que são uma conurbação, para Guaratinguetá, que é uma cidade que tem uma qualidade de vida boa, tudo, e a gente sabe que muitas vezes o turismo ele cria uma outra situação de precariedade que Guaratinguetá não teve, e teve sucesso o plano, inclusive, de Guaratinguetá, e fazendo esse isolamento e criando só trajetos para o pessoal de Aparecida. E outro exemplo, inclusive, que a gente tem de uma cidade que fez um planejamento para tirar o turista existente foi Itu. A cidade de Itu absolutamente não queria ser reconhecido como de coisa grande, né, que foi uma alusão do tempo lá da Praça Nossa, tudo, e hoje Itu tem um turismo baseado em histórico-cultural, né? Se não tivéssemos tido um golpe para a implantação da República, a República estava sendo construída, a República Civil, por Itu, né, onde a gente tem o Museu da República, né, então tem toda uma questão existente lá, inclusive com um turismo histórico, cultural, rural, muito interessante. Vale a pena conhecer Itu quando estiver em São Paulo, bem pertinho, a gente tem esse exemplo. Brotas é um exemplo, inclusive,
de uma implantação de um bom turismo para o planejamento e quais foram as variáveis que fez, inclusive, o turismo depois não dar certo, a partir de um determinado momento, né? Acho que é uma questão interessante, né? E que a academia sempre nos traz, né? Essa reflexão, né, a respeito de turismo, né? E quando a gente pensa, inclusive, em reflexão, né, eu estava aqui pensando no plano diretor de Caxias, plano esse que eu tenho muito orgulho de estar nessa universidade. Foi antes de eu entrar aqui, que teve o projeto Victur, e eu olhando esse material, é um material belíssimo que foi feito, né? E esse material do Victur contribui para o plano diretor de Caxias, não o atual, o antigo, com uma série de argumentos para o turismo. A universidade ela foi parceira na elaboração então de um plano pioneiro, arrojado, principalmente na parte do turismo, nas outras eu não vou dar o meu pitaco, né? E que depois se distancia, né? E uma série de questões que precisavam ser definidas dele acaba não tendo essa complexidade, né? Então, falando isso, para a gente pensar nesse link, né? A próxima professora vai ter mais dificuldade para fazer o link com as palestras da gente, né? Mas para fazer esse link, né? Do estudo da gente, né? Esse olhar que a gente tem. Essa foto, né? Eu já utilizei ela algumas vezes. Eu comecei a fazer a identificação das pessoas que participaram do nosso núcleo de pesquisa. Eu comecei a pegar fotos do pessoal, né? Colocar, tá? Parei pelo meio do caminho, porque daí cheguei, não tive tempo, preciso de umas férias para pensar, porque eu acabei descobrindo que teve mais de 70 pessoas que trabalharam, de estagiários que trabalharam nas minhas pesquisas da universidade. São algumas das pessoas que a gente tem, isso dá um prazer muito grande, né? Nessa questão, acho que é o grande papel da gente pela universidade, nessa construção e consolidação de um núcleo, né, de estudos, né, que a gente vê pessoas lá da graduação que hoje doutores, terminando o doutorado, né, esse ciclo acaba sendo bem interessante, né, que a gente acaba tendo em função dele, né. Num dia a gente ainda vai atualizar melhor isso, né, e colocar, né. Mas eu começo me apresentando, né, e agradecendo o convite por estar aqui, pela Pró-Reitoria, né, as pessoas que nos ouvem presencial, virtual, e que irão nos ouvir depois do depositório desse momento aqui, né, que a gente está desenvolvendo, né. Então, quem sou, né? Quem que é essa pessoa que está aqui, né? Então, estou na Universidade de Caxias do Sul desde 2009, vim, inclusive, para o programa, na época, Programa de Mestrado em Turismo, né? A gente cresce, viu, professor Evaldo? Daí a gente virou Programa de Mestrado e doutorado em turismo e hospitalidade, né? Então, inicialmente, nesse programa de mestrado, foi uma política, né, de vinda de doutores para a universidade, que eu sou muito grato, né? Sou vinculado ao Centro de Ciências Sociais, área de hospitalidade. Estou no programa de pós-graduação em turismo e hospitalidade. Estou entrando agora no programa de história, né, do Corpo Permanente, programa de história. Mas ainda estou meio chegando lá, ainda sou cria nova lá no programa da história, né? Tenho uma expectativa grande em função desse link pela pesquisa que eu desenvolvo por aqui em História Urbana, de fazer essa aproximação, e a outra pela questão do patrimônio, né? Como diz ali, minha primeira formação foi em arquitetura e urbanismo, que me leva a fazer esse diálogo com o espaço. O meu, na época, não era TCC, era TGI, foi sobre um equipamento turístico. Parece que já alguma coisa já indicava, né? Eu fui trabalhar com construção, né? Depois acabei me aproximando da academia, e tive daí, então eu tenho eu falo o seguinte, né?
Então, você quer descobrir uma pessoa que é multidisciplinar, está aqui, né? Entre arquitetura, urbanismo, geografia, turismo, história, né? Sabe lá se eu ainda vou fazer mais alguma coisa, né? Mas, e, de certa forma, tem sempre, se a gente for pensar nessa linha, né, de discussão da minha pesquisa, né, e para esse caminho, eu sempre falo o seguinte, né, que eu me considero um pesquisador do espaço, o que aproxima, não é astronauta não, viu? Eu, por sinal, acho maravilhoso, mas não entendo nada, né, daquela questão espacial mesmo, né? Esse espaço que a gente tem aqui, né, que a gente fala desse espaço social, né, dessa construção do espaço social, que é tão interessante esse entendimento como espaço social, uma provocação que muitas vezes eu faço, né, com os colegas, que a gente precisa dessa identificação de espaço social, que a partir do momento que a gente faz essa identificação, a gente percebe, por exemplo, que a gente dizimou tribos de índio em Brasília para construir aquela cidade, que tinha gente lá. Hoje, inclusive, tem pesquisadoras que fazem pesquisa com relação a isso, né? Não existe tábua vazia, né? Sempre esse espaço social, para a pessoa da área ecológica, esse espaço social, inclusive, envolve, né, biomas e outras questões, né, que durante muito tempo a gente tinha esse conceito, né, que as coisas não eram bem assim, né. Então, sempre na minha pesquisa eu faço, né, então eu trago esse estudo do reconhecimento desse espaço social, né, e daí eu tenho tem uma história interessante, né? Eu trago dois autores que eu, no primeiro momento, quem não é da área, fala assim, não, são dois autores próximos, né? Que é o Henri Lefebvre e o Milton Santos, né? Que, por sinal, são dois autores com uma formação também pluridisciplinar, no mínimo, né? Para a gente falar, se a gente lembrar que o Lefebvre, ele tem a formação inicial dele na filosofia, e daí ele termina na sociologia, e, na minha opinião, é o pai da identificação do objeto da pesquisa da geografia, que é o espaço. Até então, a gente teve uma dificuldade grande desse reconhecimento do espaço, se fazia por outras lógicas desse entendimento. E o professor Milton Santos, né, que eu tenho orgulho de ter estudado aonde foi o último instante até, né, morreu precoce em 2001, era professor da geografia da Universidade de São Paulo, né. E o professor Milton Santos, ele tem como formação inicial a advocacia, né. Isso que é uma questão interessante. E são duas pessoas que, no primeiro momento, parecem muito próximos, né? Porque os dois trabalham a questão da geografia crítica, mas se a gente for um pouco institucionalmente, né, como já fala Bourdieu, né, que o entendimento da ciência se passa e o reconhecimento das instituições e dos seus grupos, eu, quando defendi meu doutorado na geografia, eu tive com muita parcimônia colocar o Lefebvre, porque a minha orientadora era ligada ao Milton Santos, e lá não se mistura. Desculpa, eu acho isso, às vezes, chega em um grau complicado, né, na academia, essa sobrevivência. E é muito gostoso quando a gente está no lugar que a gente pode fazer essa aproximação. Lá não posso, que é a casa de um, e lá onde se desenvolve o maior estudo no Brasil sobre o outro, eu não posso fazer essa aproximação. Hoje parece-me que as pessoas estão mais flexíveis, principalmente pelo lado do Milton Santos. Do Lefebvre parece que ainda tem um pragmatismo maior de não fazer essa aproximação, né? Mas eu gosto, meu olhar sempre para o território passa nesse entendimento, e pelas variações dele, esse entendimento desse espaço social, desse reconhecimento desse espaço social, que é uma coisa muito cara dentro da geografia crítica, que o Brasil ele é um país privilegiado no estudo da geografia crítica. Pelo Milton Santos, mas também pelo professor Roberto Lobato Correia, né? E é até interessante que o maior
na minha opinião, o maior nome da geografia física, que é o Aziz Absaber, a gente encontra nos textos dele um diálogo com a geografia crítica, é pela uma aproximação social com Milton Santos, né? Os dois estavam na mesma casa, tinham essa boa relação, mas isso é interessante, né? Da gente observar, e entre muitos outros grandes autores que fazem essa construção. Só que quando eu trago o estudo do planejamento, porque eu acho que esse entendimento é muito interessante para a gente pensar a sociedade, esse ambiente todo, né? Quando eu entro no concreto do estudo, eu tenho um grande desafio, né? Que se eu não acho difícil aproximar Milton Santos de Lefebvre, fora daquele ambiente ali institucional que cada um se acastela nas ideologias de cada um, né? Mas quando eu trago isso em uma outra leitura, né, eu vejo essa facilidade, só que daí eu sempre penso o seguinte, né? Esse estudo no planejamento, ele precisa de um certo pragmatismo. Eu até brinco que se eu não tiver um certo pragmatismo, eu vou fazer metrô trombar. Então, e esse pragmatismo, quem que me fornece é o estudo weberiano. Ele me fornece. E também o estudo de Althusser. Althusser, né, pela lógica estruturalista, eu vou começar a pensar melhor a minha pesquisa. Já deu 5, professor? Então, dá uma corridinha aqui, né? Então, eu tenho como base na pesquisa qualificar os territórios como local de oportunidade para o turismo, uma coisa que é sempre importante a gente pensar, e que o Brasil precisa pensar muito. Os 5.000 e tralalá municípios do Brasil não precisam ser turísticos. O professor Iazzi, né, sempre falava que a Espanha, com todo o potencial turístico dela, era de 3% a 6% do território ocupado. Eu preciso pensar, inclusive, isso com uma seriedade, se eu quero sair desses 7 milhões de turistas estrangeiros que o Brasil tem, e que para mim é ridículo esse número, né? Se a gente for pensar em México, Dubai, uma série de outros lugares, né? E para onde que a gente quer chegar, né? Então, para isso, é importante sempre na pesquisa, né, apresentar situações reais, trazer as questões das políticas, entender os equipamentos existentes, os atrativos, as nossas configurações e os valores hierárquicos que isso vai ocupar para quem eu vou trazer. Uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte, né? Dificilmente o município sobrevive sem o turismo imediato, excursionista e o nacional, né? Ele é a base do turismo, normalmente, no mundo, e principalmente no Brasil, né? A gente encontra que eu preciso pensar nisso e nessas lógicas de hierarquia, né? Então, em função disso, só apresentar para vocês, no CNPq eu tenho uma pesquisa chamada Localidades Ecoturísticas e sua produção vitivinícola, cidades, centralidades e suas vinícolas, seus equipamentos urbanos e as práticas de visitação, que dialoga com a pesquisa que a gente desenvolve pela FAPERGS, que é essa daqui, Enoturismo do Rio Grande do Sul, Territórios e Paisagens, né? É uma pesquisa que começou há pouco tempo, muito legal, né? Para a gente pensar em paisagem, reconhecer. Eu ainda estou na Serra Gaúcha, e a minha ideia, eu vou para a campanha, acho que em julho estou, né, pegando o carro para ir conhecendo e fazer essa análise das outras regiões do Rio Grande do Sul e pontualmente Petrolina, né, que a gente sabe que hoje é o maior produtor de uva do Brasil, né, 440 mil toneladas, né. É, isso mesmo, né, que quando a gente fala dos números aqui, que por sinal com alguns gaúchos produzindo lá naquela região, né? Então, isso é importante a gente conhecer essas experiências que estão também sendo desenvolvidas, né? E uma terceira pesquisa que está me gastando bastante tempo, que a gente está terminando um material para o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é uma questão que veio pela consulta popular, essas pesquisas, e foi interessante,
E me pediram, né, para a gente, pelo núcleo, entrar na primeira, ok. Pediram para a gente entrar na segunda, ok. Pediram para entrar em terceira a cada ano, né? E aí, só vai sair uma em cada ano, não saiu as 3 no mesmo ano, né? Não tive férias. Efetivamente, a gente está terminando esse material, né? E ele foca principalmente na criação, indicação, o primeiro material, indicação de oportunidades para a criação de um polo de ecoturismo, que eu chamo de região noroeste da Serra Gaúcha, mais conhecido para a gente localizar para o lado de lá do Rio das Antas. Né? Só para não falar para o lado de lá que fica feio, né? E uma outra pesquisa que a gente faz o entendimento com os operadores dos grandes equipamentos, e tem uma de sinalização que essa a gente tem um pouco mais de tempo, né? Dentro desse material, só para a gente fechar, né? Uma coisa que é sempre importante, que é o seguinte, né? Reconhecer a base territorial, né? Então, daí a gente começa com todas essas localizações de mapa, né? Daí a gente já abrange para o pessoal do núcleo, que tem essa expertise de desenvolver esse material, né? E tem o georreferenciamento, aquele do meio ali, ele faz aquela identificação de calores, né, de pontos, de convergência, isso é muito legal, né? Eu acho que a gente tem muito a aprofundar com relação à vinda desses equipamentos de tecnologia, né, que a universidade, hoje a gente tem, a universidade está dando bastante curso para os nossos alunos, preparando o pessoal, não sou professor nessa área, né, mas é muito interessante que essa nova leitura, que eu até somaria com uma outra leitura, que é a leitura pelo rastreamento, né, estamos todos nesse exato momento sendo rastreados por diversas empresas, né. Agora tem o seguinte, vai sair um artigo meu esse mês, que eu faço um confronto desde a observação, os dados do Ministério, e que eu mostro a debilidade que essa tecnologia artificial, eu fico até feliz de pensar, né, a debilidade deles, a gente não sobrevive, né, com os números que eles estão entregando hoje. Tem bastante divergência, inclusive, com as pesquisas censitárias do... E daí eu faço até, proponho uma proposta, que quem está com o uso desse material, comprando aqui na região é o Sebrae, né? Eu faço uma proposta desse calibramento e falo o seguinte, nós, universidade, poderíamos ter expertise para fazer melhor esse calibramento, né? Eles levantam dados, e bem levantados, né? Que precisa dessa calibragem por uma questão metodológica, né? Então, de modo geral, é isso que eu desenvolvo hoje, aqui pela universidade. Agradeço a atenção de vocês e obrigado.